Olá, turma do discipulado. Hoje nós vamos ter mais uma aula do grupo pequeno, tendo como tema batalha espiritual. Mas antes de tudo, eu quero, junto com vocês, fazer uma oração, para pedir ao Senhor que nos abençoe pela sua graça e misericórdia e que essa aula venha ser de grande utilidade, para todos nós. Oremos. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais esta aula. E te agradeço, Senhor, por cada dia, Pai querido, Tu nos capacitar, Pai, para estarmos procurando fazer a Tua obra da melhor forma possível. Nos ajude, Senhor, para que cada um de nós, Senhor, assim como eu que estou dando essa aula, e assim como aquelas pessoas que irão assisti-la, Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Que seja realmente para a edificação das nossas vidas, que seja realmente para que nós venhamos crescer na Tua presença, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua vontade, tudo dentro da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu iniciei essa aula lendo o capítulo de Efésios 6, do versículo 11 ao 13, que fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Como eu falei no início, o tema da nossa aula de hoje é batalha espiritual. E tem uma frase de um autor chamado Dean Sherman, que diz assim: o diabo existe, os demônios também e em grande número. A verdade é que todos os crentes acham-se engajados numa guerra. É hora de lutar. Na introdução, fala que Satanás é o maior agente de engano e o seu objetivo com isso é conservar os perdidos no seu mundo e enfraquecer e derrotar o cristão, envolvendo em sua estrutura mundial. Sabemos também que o homem dotado, que é da capacidade de raciocínio e de livre arbítrio, pode ser ele mesmo seu agente de engano. Nessa frase aqui, deixa bem claro que muitas vezes, se nós não tivermos sabedoria, não usarmos com prudência, esse livre-arbítrio que o Senhor nos deu, nós mesmos podemos nos colocar em situação em que permitimos que o inimigo use a nossa vida contra nós mesmos e contra a vontade de Deus. Através do coração do homem, Satanás tem seu método de operação, ou seja, é no nosso coração que toda ação procede, seja ela boa ou seja ela ruim. O cristão é advertido a guardar o seu coração sobre todas as coisas e a reconhecer que o nosso padrão de valores baseia-se naquilo que consideramos importante. Tem 2 versículos que é bom a gente meditar a respeito dessa frase. Um deles é em Provérbios 4, 23. Eu vou ler e se vocês depois puderem, vocês também meditem, depois dessa aula, procurem ler não somente o versículo, mas ler o capítulo todo, referente ao versículo que a gente irá ler em cada aula, em cada tema abordado nessa aula. Em Provérbios 22, 23, fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, se o nosso coração não estiver fortalecido na presença do Senhor, não estiver com todo o entendimento voltado para a palavra do Senhor, nele com certeza vai se originar coisas
que não provém de Deus. Mas se o nosso coração estiver firme, né? Estiver voltado para a palavra de Deus, nele também se originará coisas boas que determinará todas as nossas atitudes do dia a dia. E também em Mateus 6:21. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui o coração ele é colocado como o local da razão, né? O coração é usado, eu acredito até que no sentido figurado, né? Que a gente temos os costume de sempre se referir ao coração como local dos nossos sentimentos. Então, a Bíblia usa essa palavra coração para poder explicar melhor para a gente que são os nossos sentimentos que na maior parte das vezes o inimigo age. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Os métodos de engano de Satanás. Aí aqui eu vou listar 4 formas que o inimigo usa para nos enganar, para levar a gente a pecar. Primeiro, corrupção. O que é a corrupção? É o ato de ser desencaminhado. As intenções do coração conduzirão à direção errada, ou seja, a nossa emoção, se ela estiver distorcida, vai nos levar numa direção errada. A ganância pelo poder e pelo dinheiro é um exemplo disso. Muitas vezes nós temos a sensação, a falsa sensação de que tendo dinheiro, muito dinheiro e poder, isso nos trará felicidade, isso nos trará segurança. É um sentimento falso, porque se fosse assim, todo mundo que hoje em dia tem uma condição financeira privilegiada, tem cargos influentes na nossa sociedade, essas pessoas deveriam estar muito bem protegidas e deveriam ser muito felizes. E o que a gente vê é totalmente o contrário. A maioria dessas pessoas são totalmente infelizes, inseguras, porque a segurança delas está em algo que é perecível. E é somente em Deus, ainda que a gente esteja passando por luta, por dificuldade, nós sabemos que é somente em Deus que pode existir a nossa segurança. Somente em Deus nós temos a paz verdadeira. A outra forma de engano de Satanás é a ilusão. Aqui a ênfase está nas reações da pessoa que é enganada. A pessoa tenta culpar os outros pelo seu erro. Quando ela percebe que foi enganada, tenta culpar as outras pessoas. Sua mente torna-se hábil em raciocinar suas ações. A pessoa iludida sempre acha que o erro está nos outros. Outro sentimento enganoso, a ilusão. A pessoa muitas vezes ela erra, ela falha, mas ela não reconhece que o erro foi dela. Ainda que ela tenha sido levada por alguém a errar, mas ela foi o agente, ela também foi ativa no erro. Então, a outra pessoa que a levou ao erro está errada, mas a que cometeu o erro também está errada. Então, assim, Deus ele trabalha na nossa humildade. Se a gente está sempre com o coração altivo, achando que estamos acima dos outros, Deus não pode agir. E muitas vezes Satanás faz isso. Coloca em nós um sentimento de superioridade, de que se aconteceu algo de errado, se eu fiz algo de errado, foi por influência de alguém, então a culpa não é minha. Eu passo a responsabilidade sempre para o outro. É um engano, é uma ilusão. A terceira forma de engano de Satanás é chamada de trapaça. A ênfase aqui está na ardileza, malandragem. Sempre que uma pessoa faz uma coisa errada, a mente se preocupa em realizar o ato sem que seja percebida ou apanhada. A pessoa sempre pensa que é mais esperta que os outros. A pessoa está tão habituada a viver de trapaças que mesmo quando pode ser honesta, prefere trapacear.
Bom, aqui está bem claro, né? A questão da trapaça. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a acreditar que ela só pode conseguir ter êxito em algo se fazendo fazendo uso da trapaça, fazendo uso de meios escusos para conseguir algum benefício que ela acha que é correto, que isso é o certo. A gente pode dar exemplo a questão de fazer gato, ou até outras coisas que está mais comum hoje em dia, né? Além do gato, as pessoas que usam TV por assinaturas não oficiais. Às vezes a pessoa, qual é o desculpa que muitas vezes essa pessoa usa, mesmo sendo cristã? Ela realmente acredita que ela tem um direito, porque afinal de contas é tão caro pagar. Talvez ela não tenha condição de pagar uma TV por assinatura de forma legalizada, então ela usa artifícios para poder ter acesso a esse serviço. E o que acontece? Ter também milhares dos podcasts mais populares ao pé do ouvido no Spotify. O que acontece com isso? Elas acham que têm o direito de ter a TV por assinatura, mas que também têm o direito de conseguir isso da forma mais fácil possível, ainda que essa forma seja errada. Mas isso é uma trapaça, isso é um erro. E isso Deus não se agrada. Mas muitas pessoas, infelizmente, em nossos meios, no meio evangélico, acredita que isso não é nada demais. Só que, irmãos, todos nós sabemos que uma falha pequena aqui, mais outra ali, quando vê a pessoa está tão envolvida, tão envolta nesse emaranhado de trapaças, de ser pequenas atitudes, escusas, mas que ela acha que não é nada demais, quando ela vê, ela vai estar no meio já tão envolvida em coisas maiores, que aí ela vai ser levada a acreditar o quê? Que já não tem jeito. Então, muitas vezes, esse cristão, ele fica envergonhado, porque ele não tem coragem de admitir a sua falta, pedir ajuda e não consegue sair. E assim, é uma das artimanhas mais assim usada pelo inimigo, é fazer muitas vezes com que a gente se envergonhe pelo nosso pecado, e a gente se envergonha, a gente não reconhece, não confessa e continua no erro. E muitas vezes a gente tem uma vida muito medíocre na presença do Senhor, porque o inimigo leva você a ficar com sentimento de culpa, mas ele também te faz acreditar que se você que você não é digno, e que se você confessar você vai ser julgado, você vai ser apontado, você vai ser olhado de lado. Só que você tem que entender que Deus, Ele sabe o que você está fazendo, mas Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Ele espera que você se arrependa, que vá até Ele. E não importa se as pessoas vão te julgar, elas também estão pecando, porque a palavra de Deus fala que nós não devemos estar julgando o nosso irmão, mas devemos estender a mão para aquele que se arrepende, porque todos nós somos passíveis de erros, mas todos nós precisamos reconhecer esses erros, confessar e deixá-los. E por último, um dos enganos, os métodos de engano de Satanás é o próprio engano. A pessoa tem facilidade de ser enganada pelo enganador. A mente capta rapidamente um aspecto de um fato, cria naquilo como se fosse verdade e então pensa ou age de acordo com aquilo. Aqui está bem claro a questão do sentimento. E assim, muitas vezes nós precisamos estar combatendo esse sentimento de ilusão, de às vezes estar acreditando que aquilo que a gente pensa de certo assunto é real. E aquilo, às vezes, a raiz de tudo isso é o quê? Muitas vezes são sentimentos de inferioridade, são sentimentos assim que por muito tempo a gente leva dentro da nossa personalidade, que precisam ser trabalhados. E às vezes a gente precisa até de uma ajuda profissional além
da libertação espiritual. A gente precisa, às vezes, de um acompanhamento psicológico para a gente trabalhar esses sentimentos, quer ver, sentimento de inferioridade, um medo exacerbado de coisas assim que aos olhos de muitos é tão banal, e às vezes a gente tem um medo, um pavor que acaba se tornando uma prisão, né, a ponto de levar muita gente a ficar com a chamada síndrome do pânico. Então, assim, a gente tem que pedir sempre a Deus para que nos oriente e que nos mostre o que tem nos aprisionado, o que tem nos levado a viver uma vida tão pequena diante do Senhor, sendo que Deus tem tantas maravilhas para nós. A promessa dele, principalmente, é na eternidade, mas ele também falou que a gente teria aflição nesse mundo, mas que a gente devesse ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e que ele também nos capacitou a vencermos esse mundo através dele. Como conhecer o nosso inimigo? Nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber como o inimigo age para podermos saber qual armas usar contra esse inimigo. Talvez a maior falha que nós muitas vezes cometemos é duvidar, muitas vezes, que o inimigo ele pode estar tendo influência sobre a nossa vida. Quando a gente reconhece isso, a gente não está diminuindo o poderio de Deus, o poder de Deus. Não, porque Deus é Deus. Porque até o inimigo é sujeito ao Senhor. Se o inimigo muitas vezes tem alguma força sobre a nossa vida, é porque Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Porque Ele é cruel? Não. É porque muitas vezes nós estamos abrindo brechas para que o inimigo aja. E Deus quer que a gente desperte. E às vezes permite que o inimigo acabe agindo em nossas vidas. Porque Deus sabe que nós somos capazes de rejeitar toda a investida do inimigo. Mas a gente tem que conhecer, reconhecer e conhecer o inimigo das nossas almas. E buscar armas para lutar contra ele. E essas armas só através do Senhor, só através da palavra do Senhor, que nos orienta, que nos capacita, que nos habilita a lutar contra toda a investida do inimigo. Então vamos aqui, conhecer o inimigo. Precisamos aprender o quanto é importante conhecermos Satanás, sabermos como ele age, por que ele age, quando age, a fim de estarmos mais capacitados a combatê-lo. Algumas pessoas menosprezam o inimigo e por isso, quando estão diante de suas artimanhas, não percebem. Satanás leva vantagem sobre nós quando não conhecemos seus projetos. Para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. As principais características de Satanás. Aí aqui eu também vou listar algumas das características, né? Se não as principais, pelo menos algumas das características que Satanás tem. A Bíblia fala que Satanás, ele é acusador, que ele incita muitas vezes, nos leva muitas vezes a tropeçar, e depois ele é o primeiro a apontar o dedo, né, nas nossas falhas. E ele anda ao teu redor, bramando como um leão, a quem possa tragar. E o que ele faz? Quais são as consequências? Quando o inimigo nos acusa, quando ele está ao nosso derredor, pronto a nos tragar se vacilarmos diante do Senhor. Ele causa discórdia entre as pessoas, incita elas usando coisas tão supérfluas, tão banais, que assim, que num momento de razão, num momento de um raciocínio, de parar para pensar, a gente percebe, poxa, por que eu me envolvi nessa situação? Como eu deixei me levar por isso? Vamos ter um exemplo, muitas vezes as pessoas são levadas a uma confusão no seu trabalho, dentro da igreja, no meio familiar, simplesmente com, às vezes, uma fala maldita por alguém, mal colocada por alguém. E dali se origina uma discussão, e da discussão os ânimos começam a ficar ouriçados e as pessoas acabam se agredindo, falando coisas que
no momento de raciocínio, a pessoa não falaria, e com isso acarreta muitas vezes problemas, muitas vezes as pessoas ficam sem se falar, magoadas, brigadas umas com as outras. E quando os ânimos se acalmam, as pessoas vão pensar, mas por quê? Como se deu essa confusão? E muitas vezes foi por algo tão banal, mas muitas vezes ali teve a ação, o dedo do inimigo, né? E a gente às vezes baixa a guarda. Então a gente tem que entender que o inimigo, ele é o primeiro acusador. Então às vezes, quando a gente tem alguma atitude assim, até de querer ajudar alguém, mas a gente já começa apontando os erros dessa pessoa, mas com uma atitude de acusação, com certeza essa pessoa não vai receber essa ajuda de bom grado. Ela vai se sentir ofendida, já vai levantar a guarda. Então a gente tem que ter o cuidado se a gente não está fazendo o papel do inimigo. Em vez de ajudar, a gente está acusando e muitas vezes levando aquela pessoa a afundar-se ainda mais numa situação errada, porque a gente não teve uma postura de, em vez de ajudar, a gente acabou acusando, fazendo o papel do inimigo, e é isso que ele tem prazer, de causar confusão. Tentar levar a pessoa a desobedecer a palavra de Deus. Quais são as consequências disso? Levar as pessoas a quebrar os princípios de Deus. Aí que diz assim, o inimigo, ele dá uma nova definição à escritura. Parece lógico, mas o seu sentido é deturpado por jogo de palavras. Muitas vezes as pessoas têm usado a palavra do Senhor ao seu bel prazer. E com certeza elas não estão fazendo isso conscientemente, né? Inconscientemente influenciadas pelo inimigo, elas fazem isso. Elas têm quebrado princípios divinos que não devem ser quebrados. E tudo isso sob a influência do inimigo. Tudo isso fazendo com que a palavra do Senhor venha a ser usada de forma errada. Por isso nós temos visto muitas heresias. É um assunto assim muito delicado que eu vou falar e também não vou me aprofundar, mas um exemplo disso é a palavra de Deus fala que Ele nos ama, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Mas o Senhor também é justo. E um dia Ele voltará através de Cristo Jesus para julgar o seu povo, para julgar a terra. Então, nós devemos crer no amor infinito do Senhor, mas também devemos crer que um dia Ele irá também cobrar de nós. E eu estou falando isso porque as pessoas têm usado muito essa questão do amor incondicional do Senhor, do amor divino, do amor ágape, para cometer heresias. Nós sabemos que a questão do homossexualismo é algo abominável ao Senhor, que as pessoas têm abandonado a sua forma natural de se relacionarem, né, sexualmente umas com as outras, algumas pessoas, e têm se deixado inflamar por suas paixões. E com isso tem surgido igrejas que acolhem essas pessoas que têm essa prática pecaminosa, porque muitas delas se baseiam na questão de que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas a palavra do Senhor também diz que é fogo consumidor. Deus, Ele ama aquele que comete o homossexualismo. Ele ama o que pratica, mas Ele não ama o que ele pratica. É pecado, continua sendo pecado. Adultério é pecado. Roubar é pecado. Fazer fofoca é pecado. São atos abomináveis ao Senhor que nós devemos abandonar. Nós não devemos nos valer do amor incondicional do Senhor. É incondicional no sentido de que o Senhor perdoa, mas a gente precisa abandonar. E o inimigo tem usado isso para levar muitas pessoas a viverem uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor. A levar as pessoas a quebrar os princípios divinos do Senhor. Deus é imutável, irmãos.
o tempo pode passar, a modernidade vai evoluindo, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma em todo o tempo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Aí aqui diz assim, como exemplo, né, dessa questão de quebra de princípios bíblicos, exemplos são das novelas, que banalizam a traição entre casais e também tenta banalizar o homossexualismo. E por fim, uma característica também do inimigo é que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele tem controlado o sistema mundial. Ímpios no poder. Como tem acontecido? A gente tem presenciado, né? Não só agora, o nosso governo atual, como por vários anos, que a gente tem visto pessoas que deveriam governar de forma correta, de forma honesta, a favor da população. Mas, infelizmente, a gente acaba que se depara com pessoas que só estão no poder para se beneficiar, para tirar proveito. E essas pessoas estão sob a influência de quem? Do inimigo. É claro que elas são usadas pelo inimigo em cima daquilo, das suas fraquezas, que é a ganância, que é a sede de poder, né? Que é a crença de que elas tendo dinheiro, elas vão ter sucesso, elas vão conseguir se livrar de situações erradas, como o fato de muitas vezes por elas terem uma posição política e se forem pegas em algum delito, elas usam os privilégios, né, dessa posição política para poder se livrar da punição, porque acabam com a condição financeira dela pagando bons advogados que encontram brechas nas nossas leis para poder se manter fora das cadeias, né? Mas acaba que no fim elas vão dar conta de uma forma ou de outra, seja aqui no mundo, na Terra, né? Ou seja na eternidade. Mas o inimigo, ele faz isso. E as pessoas ficam na ilusão de que realmente essas pessoas, né, vão passar a vida toda enganando, roubando, mentindo e não vão ter a punição que elas merecem. Mas a gente sabe, se a gente ler a Bíblia, se a gente buscar a presença do Senhor e conhecer o Senhor, a gente sabe que elas vão ter punição. Muitas vezes nós até nos perguntamos, Senhor, como pode tanta corrupção, tanta coisa ruim, quantas pessoas fazendo tanta perversidade, tantos políticos roubando dinheiro público, enquanto se eles fizessem o contrário, de realmente usar o dinheiro que é colocado para fazer o bem à população, esse dinheiro é usado de forma escusa. Muitas crianças poderiam estar em escolas, muitas pessoas poderiam ter uma moradia decente, a segurança no nosso país poderia ser melhor, a saúde poderia ser melhor, mas enfim, cada um vai dar conta de si. Entrando na luta, entrando na batalha espiritual. Aí aqui eu vou discorrer falando o que a gente precisa fazer quando a gente entra na batalha espiritual. Satanás procura ocupar lugares de autoridade, pois seu desejo é governar toda a terra. As organizações humanas e suas lideranças são detentoras do poder, e por isso ela tenta assumir o controle delas. Sua principal tarefa é designar maus espíritos para atacarem todas as estruturas, para dominar o mundo por intermédio delas. Nossa sociedade é constituída de instituições que funcionam por meio de cadeias de autoridade. No casamento, a família, a igreja, as escolas, as empresas, as tribos, os clubes, os meios de comunicação, os sindicatos, as cidades, as nações, tudo isso Satanás assume o controle dessas autoridades, dessas instituições
E se ele assume esse controle sobre essas instituições, ele consegue governar. A autoridade é para a organização o mesmo que as muralhas das cidades antigas eram para elas, uma forma de proteção. Quando uma autoridade é exercida de forma ímpia ou perde a sua força devido à rebelião e negligência, a muralha se torna vulnerável e o diabo pode penetrar por ela. Portanto, quando um líder exerce bem a sua liderança e um subalterno se submete a seu superior como deve, ambos estão ganhando a batalha espiritual. Em Romanos 13, de 1 a 3, Paulo dá a entender que uma boa autoridade neutraliza o avanço do inimigo. Outra forma de entrarmos nesta batalha é orar. Estas instituições orar por essas instituições e por nossos líderes, colocando-nos na brecha, reparando os muros derrubados. Voltando para a questão política, nós, cristãos, devemos, independente de quem está na liderança do nosso país, for alguém ou for um partido político que não é do nosso agrado, o nosso papel é sempre orar para que Deus, pela misericórdia dele, venha, através dessas autoridades, se manifestar e obrigá-los, ainda que eles não queiram, mas obrigá-los, porque Deus tem o poder disso. Deus fez assim com o Faraó. O Faraó não queria libertar o povo do Egito, mas Deus, na autoridade dele e soberania dele, ele obrigou. E o Faraó teve que deixar o povo sair, mesmo contra a vontade dele. Então Deus também tem esse poder sobre a governança do nosso país. Ainda que muitas vezes essas pessoas não tenham temor do Senhor, mas a oração do justo, a palavra de Deus diz, pode muito em seus efeitos. E Deus pode fazer com que esses homens venham se prostrar diante dele e tomar atitudes e tomar decisões que eles mesmos não entendem o porquê eles tomaram. Mas Deus tem autoridade sobre eles, porque Deus é soberano. Então nós temos por obrigação, ainda que quem está nesse momento no governo não seja do nosso agrado, nosso papel não é torcer contra, mas é orar a favor do Senhor para que venha tocar. Porque afinal de contas, se ele está ali, foi permissão de Deus. Não quer dizer que é o que Deus queria, mas se o povo votou e ele foi colocado ali, Deus permitiu, porque Deus nos deu a nós o livre-arbítrio. Então, se o povo escolheu, Deus permitiu, então cabe nós agora orarmos para que Deus venha, pela misericórdia dele, mudar toda a situação adversa, porque o povo sofre, é o povo que sofre. Discernindo os níveis da batalha espiritual. Nível 1. Um exemplo claro da batalha espiritual no nível individual está no texto de Mateus 4, quando nada mais, nada menos que Jesus fora tentado de forma individual. Neste texto encontramos algumas tentações utilizadas por Satanás para fazer o próprio Cristo cair e que continuam a ser usadas hoje por ele na vida do ser humano, principalmente daquele que deseja servir a Deus genuinamente. São elas: a primeira tentação, o prazer físico. O diabo fala para Jesus, manda que estas pedras se transformem em pão. É quando o diabo tenta mostrar que o desejo do corpo ou que as necessidades físicas devem ser satisfeitas. Hoje, o que mais tem se ouvido é a respeito da necessidade de liberar. Tem vontade? Faça. Não deve ser assim. Cristo resistiu porque sabia que o homem é muito mais do que suas necessidades. Nossas necessidades físicas não justificam os meios pelos quais procuramos satisfazê-las. 2. Segunda tentação, o desejo da alma. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Desta vez, o inimigo tenta mexer com o ego de Cristo, tenta manipulá-lo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem para que não tropece em pedra alguma. Assim diz o inimigo para Jesus. Hoje ainda, como nunca antes, Satanás tenta fazer isso, manipular o sagrado, manipular a palavra de Deus. Terceira tentação, o desejo do espírito.
transforma a pedra em pães, solta do pináculo. Era isto que Satanás queria. Queria ver em Cristo o desejo pela glória, realizar milagres, ser grande. Jesus nos mostra que este não era e não é o melhor caminho. Quarta tentação: os fins justificam os meios. Esta tentação engloba as anteriores. Você não quer o reino do mundo? Não vá pelo caminho mais difícil. Eu dou o reino a você. Não precisa morrer na cruz. Basta que me adore. O diabo mais uma vez tenta dissuadir Jesus de sua missão. Contudo, Cristo nos mostra que importa passar pelo caminho mais estreito, porque é este que nos conduz ao Pai. Quinta tentação: desvio do centro da vida. Satanás quis fazer com que Jesus deixasse a vontade de Deus e se voltasse para o conforto, para o prazer, para si mesmo. Jesus disse-lhe que só serviria a Deus, não serviria ao homem, a Satanás ou a ele mesmo. Jesus sabia que o centro da sua vida era e é Deus. Sexta tentação: utilitarismo espiritual. As três tentações são extremamente utilitaristas, ou seja, elas se referem a uma fé que serve àquele a que tem, manda, transforma em pães, pula porque dará ordem a seu respeito, tudo te darei. Deus não está aí para nos servir. Pelo contrário, nós é que somos responsáveis por servi-lo. Sétima tentação: descrédito. É o que Satanás mais gosta de fazer em relação a Deus e a sua palavra. Manipulá-la, torcendo-a a fim de trocarmos a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Durante este processo, Jesus sempre reafirma a autoridade da sua palavra. Oitava tentação: poder e autoridade. O diabo fala claramente a Jesus sobre dar-lhe poder e autoridade sobre os reinos, mas Cristo lhe diz que não quer poder, não quer autoridade, e que Jesus queria e fez foi a vontade do Pai. Todas estas tentações atuam diretamente na mente e no coração do homem, como indivíduo. Por este motivo é preciso estar atento a elas, a fim de poder rejeitá-las no tempo certo. Nível social. O diabo age muito nas questões relacionadas à memória social. Os principados e potestades estão condicionados a isso. O sistema social que muitas vezes dita as regras sobre o que devemos vestir, falar e até mesmo devemos agir, é que nem sempre está de acordo com o procedimento que Deus deseja que nós tenhamos e está assim descrito em sua palavra. Precisamos reconhecer o sistema no qual vivemos e trabalhar para que não estejamos a ele adequados, mas sim adequados à palavra de Deus. Vocês podem confirmar nessa palavra em Romanos 12, 1, 2. Nível cultural. A cultura do homem é a forma em que ele aprende os padrões sociais. A cultura pode variar bastante de um povo para outro, de uma nação para outra. Sendo assim, o que é certo em um lugar pode não ser certo em outro. Cada lugar é uma cultura diferente, mas o nosso Deus é o mesmo em qualquer lugar. Satanás usa exatamente os contextos culturais para relativizar as verdades da Bíblia. Bem aqui e no presente século, isto não tem nada a ver. Precisamos entender que a verdade de Deus é uma e que ela jamais muda. As culturas é que precisam se enquadrar às verdades bíblicas. Ou seja, não é Deus se adequar ao homem, mas é o homem se adequar a Deus, a verdade de Deus, porque a palavra de Deus ela é imutável. Nós estamos sempre em constante mudança, mas as nossas mudanças, seja na cultura, seja na sociedade, seja no nível individual, devem ser sempre adequadas à palavra do Senhor, porque fora disso é pecado, é heresia. O momento que a cultura que eu sigo vai contra a palavra de Deus, eu estou pecando. E pecado leva a quê? A perdição, a morte. Em filosofia, muitas vezes, quem já fez faculdade ou se aprofundou, até estudou a filosofia, sabe que muitas vezes a filosofia, essa matéria, ela defende muito essa questão cultural.
fala que a gente não deve interferir na cultura dos povos. Cada local tem a sua cultura. Então, muitas vezes, se você vá num lugar, você viaja para uma localidade em que ali as pessoas têm o hábito de matarem crianças que nascem com alguma deficiência, aí eu já escutei pessoas falar, a gente não deve interferir. Só que, irmãos, nós vivemos numa sociedade que evoluiu. E foi justamente isso, ela evoluiu baseada na palavra do Senhor. Então, Deus condena tirar a vida do outro, mesmo sendo uma pessoa, sendo uma criança deficiente. Por isso que nós não defendemos o aborto e nem tampouco o assassinato, porque é assassinato. Então, esse povo tem essa cultura, mas por que eles têm essa cultura? Porque eles vêm de uma crença de que, na época que eles pegaram esse hábito, eles tinham dificuldade de viver, de se alimentar, viviam de caça, então teria que levar essa criança para tudo quanto é local. Se essa criança não andava, se essa criança tinha alguma deficiência que dificultava esse trajeto, essa locomoção, isso poderia colocar eles em perigo. Mas a gente hoje vive numa sociedade moderna, evoluída, até para esse povo, sabe? Essas pessoas que podem ter essa cultura, o que hoje em dia é cada vez menos. Mas isso tem que ser combatido. Não chegando lá e punindo, mas mostrando essas pessoas, à luz da Bíblia, que isso é pecado, que isso é errado. E já aconteceu de muitas tribos, né? Muitas aldeias que tinham esse hábito, deixaram esse mau hábito, porque a presença do Senhor, a palavra do Senhor entrou de tal forma que essas pessoas foram libertas, porque isso é mais um engano do inimigo. E a palavra do Senhor, ela vem para nos trazer vida, vida em abundância, vem para nos trazer luz no meio das trevas. Então, é uma cultura deles, mas é uma cultura que vai contra a palavra de Deus, então tem que ser combatida. Porque isso é um engano, isso é um erro, então tem que ser combatido. Então não há cultura, não há costumes sociais que devam ser contra a palavra do Senhor. Se é contra a palavra do Senhor, então está errada. Então nós devemos trazer a luz do Senhor, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, para que isso venha a ser transformado. O primeiro passo é reconhecer que estamos em uma guerra. Para a gente entender que há uma batalha espiritual, nós devemos reconhecer que estamos numa guerra. Isso já é o começo da vitória, pois reconhecer as táticas do inimigo é o mesmo que estar na luz, e o diabo só opera em trevas. Ele sempre procura tirar vantagem da nossa ignorância quanto à realidade espirituais, mas quando as entendemos bem, ele já não pode agir como tenciona. E para isso estudamos a Bíblia. É à luz da Bíblia que nós vamos conhecer o inimigo e nos apropriarmos de armas para combatê-lo. A Bíblia ensina que precisamos estar sempre alerta, isto é, vigiar. Temos de manter os olhos sempre em Jesus, mas precisamos também enxergar o diabo. A Bíblia nos diz que não podemos ignorar os desígnios de Satanás, mas que precisamos ficar firme contra as ciladas dele. Esses inimigos contra os quais lutamos não são meras vibrações ruins, nem energias negativas do universo, nem o lado escuro da força. São seres que pensam, conversam, escutam, observam, planejam e fazem estratégias. Em 2 Coríntios 2:11 e Efésios 6:11. Você pode ler mais um pouquinho a respeito disso. Se observarmos atentamente, descobriremos as estratégias que o inimigo aplica em nossa vida e na sociedade. O Espírito Santo nos revela. A principal forma de nós sabermos que o inimigo está agindo ao nosso derredor e influenciando a nossa vida é lendo a palavra do Senhor, é conhecendo a verdade do Senhor e buscando a presença do Senhor em oração. Você percebe em si mesmo uma tendência, por exemplo, para magoar-se facilmente e sentir-se rejeitado? Ou talvez, uma vez por outra, ver-se atormentado pela ideia de suicídio?
ou se sinta inclinado a lançar mão desses perniciosos meios de fugas que são as drogas e a bebida? Tem a impressão de estar sempre acontecendo alguma coisa em sua família ou em sua igreja que resulta em brigas? Vê que em sua cidade está mergulhada na corrupção, nas drogas, em violência e que os estão ao seu redor não percebem claramente este caos? E se porventura o fazem, acabam se acostumando a ele? Vê que as correntes filosóficas que não pregam a religião, mas agem como tal. É preciso então identificar as estratégias do inimigo e as formas padronizadas como ele age. O aspecto passivo da nossa atuação é rejeitar. Assim que percebemos que Satanás está querendo fazer, devemos ignorar deliberadamente essa atuação dele e procurar evitá-la. Deixemo-lo de lado e passemos a adorar e exaltar o Senhor. Rejeitemos suas tentativas de levar-nos a nos sentirmos magoados e irritados. É a tática de deixar para lá. Isso é guerra. A maneira mais rápida de se derrotar o diabo é não ligar para as influências que ele está arremessando contra nós. Aqui fala que a primeira atitude é rejeitar, e essa é uma atitude passiva. Passiva não é de aceitar, é rejeitar. É não concordar com essa ação, com essa influência maligna, mas é rejeitar. É uma forma passiva? Sim, passiva entre aspas.